Talvez hoje você tenha passado o dia tentando ser forte. Talvez tenha sorrindo por fora, enquanto por dentro existia medo, cobrança, ansiedade ou aquela sensação de estar sempre correndo atrás e nunca chegando. Mas agora, neste momento, você não precisa provar nada. Você não precisa carregar o peso da escassez na sua respiração, no seu peito, nos seus pensamentos. Aqui você pode simplesmente se permitir descansar, soltar um pouco, confiar um pouco, abrir espaço para uma nova frequência de prosperidade entrar com calma. Enquanto este áudio toca, permita-se receber apenas aquilo que fizer sentido para o seu coração. Curta este vídeo como um pequeno gesto de intenção. Deixe nos comentários uma palavra de prosperidade, de fé ou de recomeço. E permaneça neste canal se você sente que precisa de mais momentos assim, momentos de paz, descanso e renovação interior. Tudo isso pode ser feito sem pressa, sem sair desse estado de calma, como quem acende uma pequena luz dentro de si antes de dormir. Aos poucos, esqueça de tudo e de todos para que sua mente se recolha com mais facilidade e para que você consiga apenas ouvir, respirar e descansar. Mesmo que você durma durante o áudio, está tudo bem. Você não precisa acompanhar cada palavra conscientemente. Sua mente mais profunda pode continuar recebendo suavemente essas mensagens de segurança, abundância e libertação. Você pode dormir agora e ainda assim permitir que algo dentro de você comece a se reorganizar. Este é o seu momento de se afastar do barulho do mundo. Um momento para sair da tensão da falta, da preocupação, da cobrança e se aproximar de uma sensação mais leve, mais segura, mais próspera. Respire com calma. Você chegou ao lugar certo para descansar. Você não está sozinho. Esta noite pode ser uma pausa. Esta noite pode ser um recomeço silencioso. Esta noite pode ser o início de uma nova forma de se sentir diante da vida, do dinheiro, das oportunidades e de tudo aquilo que ainda pode florescer para você. Este áudio foi criado para acompanhar você enquanto dorme, ajudando sua mente a se afastar da sensação de escassez e a se aproximar de uma percepção mais tranquila, confiante e aberta à prosperidade. Não é sobre forçar pensamentos positivos, nem fingir que os desafios não existem. É sobre permitir que, por alguns instantes, o seu corpo descanse da tensão, sua mente se liberte do excesso de preocupação e o seu coração volte a lembrar que a vida ainda pode abrir caminhos. Durante esta noite, você será conduzido a soltar pouco a pouco a sensação de aperto, de medo, de falta e de urgência. Muitas vezes, quando uma pessoa vive preocupada com dinheiro, contas, dívidas ou futuro, o corpo começa a agir como se estivesse sempre em perigo. A respiração fica curta, os pensamentos aceleram, o sono fica leve e a mente passa a repetir os mesmos cenários de dificuldade. Este momento serve para interromper esse ciclo com suavidade, trazendo segurança interna, descanso e uma nova disposição emocional. A intenção deste áudio é ajudar você a dormir com mais paz, enquanto mensagens de abundância, merecimento, confiança e prosperidade são repetidas de forma calma, profunda e acolhedora. Você não precisa se esforçar para acreditar em tudo agora. Apenas permita que as palavras passem por você como uma brisa leve. Algumas delas podem tocar sua consciência,
Outras podem alcançar partes mais silenciosas da sua mente, e isso é suficiente. Enquanto você repousa, a ideia é que seu interior comece a se abrir para uma nova relação com a vida material. Uma relação com menos culpa, menos medo, menos sensação de incapacidade e mais espaço para clareza, oportunidades, criatividade, merecimento e ação inspirada. Prosperidade não é apenas receber mais. Prosperidade também é sentir-se seguro o bastante para perceber caminhos, reconhecer possibilidades, tomar decisões melhores e descansar sem a sensação constante de ameaça. Então, ao ouvir este áudio, permita-se entrar em um estado de descanso profundo. Permita que a escassez perca força dentro de você. Permita que a prosperidade seja sentida primeiro como paz, depois como confiança, depois como abertura. Esta noite não precisa resolver tudo. Esta noite pode apenas preparar o terreno. E muitas vezes, quando o terreno interno se acalma, novas sementes começam a crescer em silêncio. Agora, permita que o seu corpo encontre uma posição confortável. Não precisa ser uma posição perfeita. Apenas uma posição em que você possa se sentir apoiado, acolhido e seguro. Sinta o peso do seu corpo tocando a cama, o sofá, o travesseiro, o lugar onde você está descansando agora. Perceba que existe algo sustentando você neste momento. Você não precisa se manter firme o tempo inteiro. Você pode permitir que o corpo entregue um pouco do peso que carregou durante o dia. Leve sua atenção para a sua respiração. Sem mudar nada no começo, apenas perceba como o ar entra e como o ar sai. Talvez sua respiração esteja curta, talvez esteja profunda, talvez esteja irregular. Tudo bem, não existe nada errado com você. Seu corpo está apenas mostrando como foi o seu dia, como foi sua semana, como foi o peso que você tentou administrar por dentro. E agora, com muita calma, você pode começar a respirar de um jeito um pouco mais lento, como quem avisa ao corpo que o perigo passou, que este momento é de descanso, que agora você pode parar de lutar. Inspire lentamente pelo nariz, sentindo o ar entrando, e solte pela boca ou pelo nariz, do jeito que for mais confortável. Ao soltar o ar, permita que seus ombros desçam um pouco mais, como se cada expiração retirasse de você uma pequena camada de pressão, cobrança e preocupação. Inspire de novo, sem pressa, e ao expirar, solte a mandíbula. Deixe os dentes se afastarem levemente. Deixe a língua repousar. Muitas vezes, a escassez se prende no corpo como tensão. Fica nos ombros, no rosto, no peito, no estômago, nas mãos. E agora você começa a dizer ao seu corpo que ele não precisa mais segurar tudo sozinho. Relaxe a testa. Deixe os músculos ao redor dos olhos ficarem mais macios. Imagine que a pele do rosto vai suavizando, como se toda a expressão de preocupação pudesse se dissolver aos poucos. Você não precisa pensar nas contas agora. Não precisa pensar no amanhã agora. Não precisa resolver nenhum problema neste instante. Este é o momento de respirar, soltar e permitir que o descanso comece a fazer aquilo que a tensão não consegue fazer. Sinta o ar entrando outra vez e, ao sair, imagine que uma parte da ansiedade vai embora junto com ele. Talvez ainda existam pensamentos. Talvez sua mente tente lembrar de pendências, compromissos, medos, cobranças ou situações que pareciam não ter saída. Não lute contra esses pensamentos.
Apenas perceba que eles estão passando. Eles não precisam comandar você agora. Eles podem existir ao fundo, enquanto você escolhe voltar para a respiração, para o corpo, para esta sensação simples de estar aqui, sendo conduzido com calma. Leve sua atenção para os ombros. Perceba se eles estão levantados, contraídos ou tentando proteger você de alguma coisa. E permita que eles desçam mais um pouco, como se cada ombro pudesse se afastar das orelhas e encontrar descanso. Solte também os braços. Deixe os braços pesarem. Deixe as mãos amolecerem. Talvez suas mãos tenham trabalhado, segurado, digitado, carregado, resolvido, tentado controlar tantas coisas. Agora elas podem descansar. Você não precisa agarrar a vida com força neste momento. Você pode abrir espaço. Você pode deixar a prosperidade se aproximar sem tensão. Perceba o seu peito. Talvez exista aperto. Talvez exista cansaço. Talvez exista uma emoção que você nem precisa nomear. Apenas respire nessa região com gentileza. Inspire como se levasse ar para o centro do peito. E ao expirar, permita que esse espaço se abra um pouco. Não force. Não tente mudar tudo de uma vez. Apenas permita uma pequena abertura, um pequeno alívio, um pequeno sinal interno de que você está seguro agora. Sinta sua barriga. Muitas preocupações financeiras, emocionais e familiares ficam guardadas nessa região, como se o corpo tentasse controlar a vida contraindo por dentro. Então, ao inspirar, permita que a barriga se mova naturalmente. Ao expirar, solte qualquer rigidez. Você não precisa prender a respiração para se proteger. Você não precisa endurecer o corpo para merecer segurança. Você pode descansar e, mesmo assim, estar se preparando para receber mais clareza, mais equilíbrio, mais prosperidade e mais caminhos abertos. Agora perceba suas costas tocando a superfície abaixo de você. A parte alta das costas, o meio das costas, a parte baixa das costas. Imagine que toda essa região começa a derreter suavemente no apoio, como se a cama recebesse o peso que você não precisa mais carregar. Como se a vida, por alguns instantes, dissesse a você: pode soltar, eu sustento você agora. Pode descansar. Você não precisa vencer esta noite. Pode repousar, porque amanhã você terá novas chances, novas ideias, novas possibilidades. Leve sua atenção para os quadris, as pernas, os joelhos, as panturrilhas e os pés. Permita que tudo fique mais pesado. Suas pernas não precisam correr agora. Seus pés não precisam procurar saída agora. Todo o seu corpo pode compreender que este é um tempo de pausa. E nessa pausa, algo importante começa a acontecer. Quando o corpo se sente seguro, a mente para de gritar. Quando a mente para de gritar, o coração volta a ouvir. E quando o coração volta a ouvir, você começa a perceber que a escassez não é o seu destino. Ela foi uma experiência, uma fase, uma sensação, uma memória, mas não precisa ser sua identidade. Respire lentamente mais uma vez. Inspire calma. Expire tensão. Inspire segurança. Expire medo. Inspire presença. Expire urgência. A cada ciclo, seu corpo entende um pouco mais que agora não precisa se defender. Você está aqui. Você está respirando. Você está vivo. E enquanto há vida, há movimento. Enquanto há movimento, há possibilidade. Enquanto há possibilidade,
A prosperidade pode encontrar novos caminhos para chegar até você. Permita que a respiração fique natural. Não tente controlar demais. Apenas acompanhe o ritmo que começa a se formar. Um ritmo mais baixo, mais tranquilo, mais profundo. Seu corpo repousa. Sua mente começa a desacelerar. Seus pensamentos perdem um pouco da força. E a noite começa a envolver você com uma sensação de cuidado. Como se cada parte sua recebesse permissão para descansar de verdade. Agora que o seu corpo começa a repousar, permita que a sua mente também encontre um caminho mais lento. Não tente silenciar os pensamentos à força. Não tente empurrar nada para longe. Apenas imagine que cada pensamento é como uma nuvem passando pelo céu da noite. Alguns pensamentos passam mais devagar, outros parecem mais pesados, outros ainda tentam chamar sua atenção. Mas você não precisa seguir nenhum deles agora. Você pode apenas observar e deixar passar. A sua mente talvez tenha se acostumado a funcionar em estado de alerta. Talvez ela tente prever problemas, calcular possibilidades, lembrar de contas, imaginar conversas, buscar soluções, revisar o passado e antecipar o futuro. Mas neste momento nada disso precisa ser resolvido. A noite não pede pressa. O descanso não pede explicação. O sono não exige que você tenha todas as respostas. O que existe agora é apenas este instante, esta respiração, este corpo apoiado, esta voz conduzindo você para dentro de um espaço mais tranquilo. Imagine que, a cada expiração, o volume do mundo diminui um pouco, como se os sons, as cobranças, as mensagens, as preocupações e os ruídos do dia fossem ficando mais distantes. Não desaparecem porque você força. Eles apenas perdem importância. Eles se afastam naturalmente, como luzes ficando pequenas no horizonte. E você vai ficando aqui, mais presente, mais recolhido, mais protegido dentro deste momento. Agora, visualize uma escada suave diante de você. Uma escada larga, segura, iluminada por uma luz morna e tranquila. Cada degrau leva você para um estado mais profundo de calma. Você não precisa descer com pressa. Cada passo acontece no seu ritmo. Ao descer, você não está fugindo da vida. Você está apenas entrando em um lugar interno onde a vida pode ser sentida com menos medo e mais confiança. Desça o primeiro degrau e permita que sua testa relaxe ainda mais. Solte qualquer expressão de esforço. Desça o segundo degrau e permita que seus olhos descansem por completo. Não há nada para olhar agora. Não há nada para buscar lá fora. Desça o terceiro degrau e solte a mandíbula, como se toda palavra não dita, toda preocupação guardada e toda tensão acumulada pudesse amolecer. Desça o quarto degrau e deixe os ombros caírem mais um pouco, entregando o peso invisível que você talvez tenha carregado sem perceber. Desça o quinto degrau e sinta os braços pesados, soltos, entregues. Desça o sexto degrau e perceba o peito abrindo espaço para uma respiração mais calma. Desça o sétimo degrau e permita que a barriga relaxe, sem precisar segurar medo, urgência ou controle. Desça o oitavo degrau e sinta as costas sendo apoiadas. Desça o nono degrau e deixe as pernas se tornarem mais pesadas, como se todo o corpo estivesse compreendendo que agora pode parar. Desça o 10º degrau
e permita que a mente desacelere como um rio que antes estava agitado e agora começa a correr mais silencioso. Nesse lugar interno, você não precisa discutir com a escassez. Não precisa provar que merece prosperar. Não precisa lutar contra pensamentos antigos. Apenas respire e perceba que a falta não precisa ocupar todo o espaço dentro de você. A preocupação pode ter sido frequente, mas ela não é quem você é. O medo pode ter visitado sua mente muitas vezes, mas ele não precisa morar aí para sempre. A sensação de aperto pode ter acompanhado você por muito tempo, mas hoje, pelo menos por esta noite, você pode afrouxar esse nó por dentro. Permita que cada pensamento perca velocidade. Se vier uma lembrança, respire. Se vier uma preocupação, respire. Se vier uma dúvida sobre o futuro, respire. Você não precisa responder nada agora. Apenas volte para a sensação do corpo descansando. Volte para o som da respiração. Volte para a ideia simples de que, neste momento, você está seguro o suficiente para soltar um pouco mais. Imagine agora uma luz dourada muito suave começando a surgir ao seu redor. Não é uma luz forte, não incomoda. Ela apenas envolve você com calma, como o brilho sereno de uma manhã tranquila antes do mundo despertar. Essa luz representa segurança, abundância, possibilidades e paz. Ela não precisa fazer esforço para existir. Ela apenas está presente. E pouco a pouco, você permite que essa luz toque sua mente, seu peito, suas mãos, sua respiração e todo o seu campo emocional. Enquanto essa luz se aproxima, a sua mente começa a entender que não precisa repetir as mesmas histórias de medo. Você pode descansar de pensamentos como não vai dar, não consigo, nunca é suficiente, sempre falta, eu não mereço, está difícil demais. Esses pensamentos podem ter surgido de experiências reais, de momentos difíceis, de dores antigas, de fases em que você precisou sobreviver. Mas sobreviver não é o mesmo que viver em prosperidade. E agora, com calma, sua mente começa a se abrir para uma nova possibilidade. A cada respiração, você se afasta um pouco mais do ruído da falta. A cada expiração, você solta um pouco da tensão de precisar controlar tudo. A cada pausa entre uma respiração e outra, existe um silêncio. E dentro desse silêncio, uma nova semente pode ser plantada. Uma semente de confiança, uma semente de merecimento, uma semente de clareza, uma semente de prosperidade que começa primeiro no seu interior, antes de se manifestar em atitudes, escolhas, ideias, oportunidades e novos caminhos. Permita que a frase entre suavemente na sua mente. Eu posso descansar sem perder oportunidades. Eu posso dormir sem abandonar meus sonhos. Eu posso soltar o medo e ainda assim encontrar caminhos. Eu posso permitir que a prosperidade se aproxime de mim com leveza. Eu posso deixar a escassez perder força dentro do meu corpo, dentro da minha mente, dentro da minha história. Agora, como se o ritmo do seu pensamento fosse ficando mais lento, deixe as palavras se espaçarem por dentro. Calma, segurança, confiança, abundância, merecimento, abertura, descanso, prosperidade. Cada palavra toca você como uma gota tranquila caindo sobre águas quietas. E essas águas internas começam a se acalmar. As ondas diminuem, o silêncio aumenta, o corpo pesa,
A mente suaviza, a noite recebe você. Não há mais necessidade de se apressar. Não há mais necessidade de revisar o dia. Não há mais necessidade de lutar com o futuro antes dele chegar. O futuro será encontrado passo a passo, com mais clareza quando for hora. Agora é hora de descer. Descer para o descanso, descer para o silêncio, descer para uma confiança mais profunda, descer para um lugar onde a escassez não grita tão alto, onde a prosperidade pode ser sentida como uma presença tranquila, onde você pode simplesmente ser. Continue respirando, continue soltando, continue permitindo que o sono se aproxime. Mesmo que você ainda esteja acordado, algo dentro de você já começou a repousar. Mesmo que alguns pensamentos ainda passem, eles já não precisam dominar. Mesmo que o mundo lá fora continue o mesmo por enquanto, dentro de você existe um espaço começando a mudar. E essa mudança suave, silenciosa e profunda pode acompanhar você durante toda a noite. Enquanto você repousa, permita que a palavra prosperidade comece a ganhar um novo significado dentro de você. Não como pressa, não como cobrança, não como obrigação de vencer o tempo todo. Prosperidade, agora, pode ser sentida como segurança, como paz no peito, como a certeza tranquila de que você não precisa viver em guerra com a vida. Prosperidade pode ser a sensação de respirar sem medo, de dormir sem culpa, de acordar com mais clareza, de perceber caminhos que antes pareciam escondidos pelo cansaço. Talvez, em algum momento da sua história, você tenha aprendido a esperar pouco. Talvez tenha aprendido que dinheiro é sempre difícil, que receber é complicado, que prosperar exige sofrimento, que descansar é perigoso, que a vida está sempre prestes a faltar. Talvez essas ideias tenham vindo de experiências, de palavras ouvidas, de perdas, de fases apertadas, de medos herdados, de memórias que ficaram gravadas no corpo. E por muito tempo, talvez sua mente tenha tentado proteger você, repetindo esses padrões. Mas agora, nesta noite, você pode começar a soltar o que não precisa mais continuar com você. A escassez não é quem você é. A escassez não é sua essência. A escassez foi uma sensação aprendida, uma resposta do corpo, uma memória de sobrevivência, um modo antigo de enxergar o mundo. E tudo aquilo que foi aprendido pode começar a ser suavemente transformado. Sem força, sem desespero, sem briga, apenas com presença, descanso e uma nova mensagem sendo entregue ao seu interior. Imagine agora que, dentro da sua mente, existe um espaço antigo onde ficaram guardadas crenças de falta, frases que você ouviu, medos que você sentiu, momentos em que parecia não haver saída, situações em que você precisou se virar sozinho, dívidas, perdas, preocupações, comparações, vergonha, culpa, insegurança. Tudo isso pode ter pesado, tudo isso pode ter deixado marcas, mas você não precisa carregar essas marcas como destino. Nesta noite, uma luz suave começa a tocar esse espaço interno, não para apagar sua história, mas para libertar você da obrigação de repeti-la. Respire calmamente e visualize essa luz dourada percorrendo sua mente. Ela chega aos pensamentos de medo e os envolve com cuidado. Ela chega às memórias de aperto e as envolve com compaixão. Ela chega às palavras antigas de limitação
e as envolve com silêncio. E pouco a pouco, o que estava rígido começa a se dissolver, como gelo derretendo sob o sol, como uma porta pesada se abrindo devagar, como um nó sendo desfeito sem dor. Você pode dizer por dentro de forma suave: eu libero a escassez da minha mente, eu libero a escassez do meu corpo, eu libero a escassez da minha história, eu libero o medo de faltar, eu libero a culpa por desejar mais, eu libero a vergonha de receber, eu libero a ideia de que prosperar é difícil demais para mim, eu libero a necessidade de viver sempre em alerta, eu libero nesta noite tudo aquilo que me prende a uma vida menor do que aquela que minha alma pode experimentar. E enquanto você libera, não precisa saber exatamente como tudo vai mudar. A mente consciente gosta de controlar os caminhos, mas a vida também se move por dentro, em silêncio, preparando percepções, encontros, ideias, decisões, coragem e novas atitudes. Às vezes, a prosperidade começa como uma mudança pequena, uma ideia que surge, uma conversa que acontece, uma escolha mais sábia, uma oportunidade percebida, uma organização simples, um não dito com firmeza, um sim dado com confiança, uma nova forma de se tratar, uma nova forma de acreditar que você pode. Permita que seu subconsciente receba uma nova instrução. Eu estou aberto a prosperar com paz. Eu estou aberto a receber com segurança. Eu estou aberto a reconhecer oportunidades. Eu estou aberto a agir com clareza. Eu estou aberto a ser guiado para escolhas melhores. Eu estou aberto a viver com mais equilíbrio. Eu estou aberto a permitir que o dinheiro circule na minha vida de forma saudável, honesta e abundante. Sinta que a prosperidade não precisa vir acompanhada de tensão. Você não precisa se destruir para merecer. Você não precisa se comparar para crescer. Você não precisa se punir pelos erros do passado. Você não precisa continuar preso à mesma identidade de luta. Você pode aprender uma nova relação com o receber, uma relação mais leve, mais madura, mais confiante, mais estável. Você pode honrar sua caminhada e, ao mesmo tempo, permitir que ela mude. Agora imagine uma porta à sua frente. Essa porta representa um novo ciclo. Do lado de cá, ficaram os pensamentos repetidos de impossibilidade. Do lado de cá ficou a sensação de viver sempre apertado por dentro. Do lado de cá, ficaram as vozes que diziam que você não podia, que você não merecia, que era tarde demais, que nada mudaria. Mas você não precisa discutir com essas vozes. Você apenas respira e se aproxima da porta. A porta começa a se abrir suavemente. Do outro lado não existe pressa. Existe luz. Existe espaço. Existe ar. Existe um caminho tranquilo, iluminado, seguro. Ao atravessar essa porta, você não abandona sua realidade. Você apenas escolhe entrar em um novo estado interno. Um estado em que você pode pensar melhor, sentir melhor, decidir melhor e receber melhor. Um estado em que sua mente deixa de procurar apenas sinais de falta e começa a notar sinais de possibilidade. Ao atravessar essa porta, você sente seu corpo mais leve, como se uma camada antiga de medo começasse a cair dos seus ombros. Você percebe que não precisa mais repetir todos os dias a mesma conversa interna de preocupação.
Você pode trocar a pergunta "e se faltar" por uma nova pergunta. E se uma solução estiver se aproximando? Você pode trocar "não consigo" por "estou aprendendo a encontrar caminhos". Você pode trocar "nunca dá certo" por "eu permito que novas possibilidades cheguem até mim". Enquanto você dorme, sua mente profunda começa a reorganizar esses padrões. Ela começa a enfraquecer os caminhos antigos do medo e fortalecer caminhos novos de confiança. Ela começa a entender que segurança não vem apenas de controlar tudo, mas também de descansar, respirar, perceber e agir no tempo certo. Ela começa a permitir que você se sinta digno de receber, digno de crescer, digno de se estabilizar, digno de ter paz financeira, digno de viver com mais abundância. Repita internamente, como uma canção silenciosa: eu sou digno de prosperar. Eu sou digno de receber. Eu sou digno de viver com paz. Eu sou digno de oportunidades boas. Eu sou digno de soluções. Eu sou digno de abundância. Eu sou digno de uma vida mais leve. Eu sou digno de dormir em paz, sabendo que a vida ainda pode se abrir de maneiras que eu nem imagino. Agora visualize raízes saindo suavemente do seu corpo e entrando na terra. Essas raízes representam estabilidade. Elas descem profundamente, levando embora o medo, a pressa, a sensação de urgência e a insegurança. A terra recebe tudo isso sem julgamento. E ao mesmo tempo, por essas mesmas raízes, sobe uma energia de nutrição, força e confiança. Você não está solto no vazio. Você está conectado à vida. Você está conectado a possibilidades. Você está conectado a uma força maior do que a preocupação desta noite. Essa energia sobe pelos seus pés, pelas pernas, pelo ventre, pelo peito, pelos braços, pela garganta, pela cabeça. Ela limpa suavemente a sensação de falta. Ela dissolve pensamentos repetitivos. Ela acalma a parte de você que acha que precisa resolver tudo sozinho. Ela lembra ao seu corpo que você pode receber apoio, direção, inspiração e clareza. Ela lembra à sua mente que a prosperidade pode começar como paz, e essa paz pode se transformar em escolhas. E essas escolhas podem abrir novos caminhos. Permita agora que uma nova frase se instale profundamente. Eu não sou a escassez que vivi. Eu não sou os medos que senti. Eu não sou os limites que me ensinaram. Eu sou vida em movimento. Eu sou consciência em expansão. Eu sou capaz de aprender, mudar, receber e prosperar. Eu posso construir uma nova relação com o dinheiro. Eu posso construir uma nova relação com o descanso. Eu posso construir uma nova relação comigo mesmo. E se alguma parte sua ainda duvida, acolha essa parte. Não brigue com ela. Ela talvez esteja cansada. Ela talvez tenha visto muitas promessas não cumpridas. Ela talvez tenha medo de acreditar e se decepcionar. Então diga a essa parte: você também pode descansar. Você não precisa acreditar em tudo agora. Você só precisa permitir um pouco de alívio, um pouco de espaço, um pouco de esperança, um pouco de silêncio. Porque a prosperidade não precisa entrar como um trovão. Ela pode entrar como uma respiração mais calma, como uma noite melhor dormida, como uma ideia simples ao acordar, como uma nova disposição para organizar o que antes parecia pesado.
como uma coragem tranquila para dar um passo, como uma sensação de que você não está mais fechado para receber. Enquanto você dorme, permita que sua mente se abra para dinheiro vindo de fontes honestas, para oportunidades alinhadas, para soluções inesperadas, para ajuda no momento certo, para criatividade, para clareza, para disciplina leve, para decisões melhores, para paz diante dos números, para coragem diante das mudanças e para gratidão diante de cada sinal de avanço. Você não precisa saber como tudo se encaixa agora. Apenas permita que a escassez perca domínio sobre sua imaginação. Permita que sua mente deixe de ensaiar apenas o pior. Permita que seu coração volte a sentir que é possível. Permita que seu corpo durma como alguém que está sendo cuidado pela vida, mesmo antes de ver todas as respostas. A prosperidade se aproxima quando você para de se tratar como alguém condenado à falta. A prosperidade se aproxima quando você se permite pensar com mais clareza. A prosperidade se aproxima quando você reconhece seu valor. A prosperidade se aproxima quando você descansa o suficiente para ouvir sua própria intuição. A prosperidade se aproxima quando você abandona, pouco a pouco, a identidade de quem apenas sobrevive e começa a habitar a energia de quem pode crescer. Então, nesta noite, solte. Solte o medo de faltar. Solte o peso da comparação. Solte a culpa pelo passado. Solte a sensação de atraso. Solte a vergonha de desejar uma vida melhor. Solte a tensão de querer controlar cada detalhe. Solte a necessidade de entender tudo agora. Solte a ideia de que você precisa merecer descanso apenas depois de vencer. Você pode descansar antes. Você pode descansar agora. E enquanto descansa, seu subconsciente recebe uma nova direção. A direção da abundância, a direção da confiança, a direção da clareza, a direção da prosperidade possível, real, saudável e crescente. Sua mente aprende a procurar caminhos. Seu corpo aprende a se sentir seguro. Seu coração aprende a receber. Sua energia aprende a se expandir. Durma ouvindo isso e permita que, durante esta noite, a escassez se desfaça um pouco mais dentro de você. Permita que a prosperidade seja plantada como uma semente silenciosa. Não force o crescimento. Não cave a terra para ver se já nasceu. Apenas confie no processo suave da noite. Algumas transformações acontecem enquanto você para de tentar controlar. Algumas respostas chegam quando a mente descansa. Algumas portas se abrem primeiro por dentro, antes de aparecerem do lado de fora. E agora, cada respiração aprofunda essa abertura. Eu libero a escassez. Eu recebo prosperidade. Eu libero o medo. Eu recebo confiança. Eu libero a culpa. Eu recebo merecimento. Eu libero atenção. Eu recebo paz. Eu libero antigas limitações. Eu recebo novos caminhos. Eu libero a luta interna. Eu recebo descanso. Eu libero a sensação de estar sozinho. Eu recebo o apoio da vida. Que esta noite seja um campo fértil dentro de você. Que sua mente descanse da falta. Que seu corpo se cure da tensão. Que seu coração volte a confiar. Que seus pensamentos encontrem novos caminhos. Que sua energia se abra para receber. Que a prosperidade encontre espaço onde antes havia medo.
que a paz ocupe o lugar da urgência, que a esperança ocupe o lugar do cansaço, que a abundância comece a se tornar familiar para você, não como esforço, mas como uma nova forma de existir. Deixe que essas palavras encontrem um lugar seguro dentro de você. Não tente segurar nenhuma delas. Não tente decorar, controlar ou entender tudo. Apenas permita que elas desçam suavemente, como chuva fina sobre uma terra que ficou tempo demais seca. A terra não precisa se esforçar para receber a água, ela apenas se abre, pouco a pouco, no seu próprio ritmo, e assim também acontece com você. Seu interior pode se abrir no seu tempo, com calma, sem cobrança, sem pressa, sem medo. Você pode descansar, você pode soltar, você pode confiar um pouco mais. A vida não precisa ser carregada inteira esta noite. Os problemas não precisam dormir dentro do seu peito. As preocupações não precisam ocupar cada espaço da sua mente. Agora, você pode permitir que tudo fique mais leve, como se uma mão invisível retirasse dos seus ombros aquilo que você não precisa sustentar enquanto dorme. Repita por dentro, se isso vier naturalmente: eu posso descansar, eu posso soltar, eu posso receber, eu posso prosperar, eu posso mudar minha relação com a vida, eu posso mudar minha relação com o dinheiro, eu posso mudar minha relação comigo mesmo. Eu não preciso continuar preso à mesma sensação de falta. Eu não preciso repetir os mesmos medos. Eu não preciso me tratar como alguém que nasceu para viver apertado, cansado e preocupado. Sinta essas frases entrando em camadas mais profundas da sua mente, como se cada repetição suavizasse uma parede antiga, como se cada respiração abrisse um pequeno espaço onde antes havia tensão. Você não precisa derrubar tudo de uma vez. Apenas permita que uma pequena abertura aconteça. Uma fresta de luz já é suficiente para lembrar que existe um lado de fora. Uma pequena paz já é suficiente para mostrar ao corpo que ele não precisa viver em alerta o tempo inteiro. Você pode dizer suavemente ao seu corpo: está tudo bem descansar agora. Você pode dizer à sua mente: está tudo bem desacelerar agora. Você pode dizer ao seu coração: está tudo bem confiar um pouco agora. Você pode dizer à sua história: eu honro tudo o que vivi, mas eu não preciso permanecer limitado pelo que vivi. Eu posso aprender um novo caminho. Eu posso receber uma nova experiência. Eu posso permitir que a prosperidade se torne mais familiar para mim. A cada respiração, a escassez perde força. A cada expiração, o medo perde intensidade. A cada silêncio, a confiança se aproxima. Talvez não como uma certeza barulhenta, mas como uma presença tranquila. Um sentimento pequeno, porém real, de que algo pode mudar, de que você pode mudar, de que a vida pode surpreender você, de que novos caminhos podem surgir de formas que sua mente cansada ainda não consegue prever. Permita que a palavra prosperidade repouse no seu peito. Prosperidade, não como pressão, não como comparação, não como uma corrida contra o tempo. Prosperidade como paz, prosperidade como equilíbrio, prosperidade como dignidade, prosperidade como recursos chegando no momento certo, prosperidade como sabedoria para usar bem o que chega, prosperidade como coragem para agir, prosperidade como clareza para escolher,
prosperidade como merecimento para receber. Você merece viver com mais leveza. Você merece dormir sem medo. Você merece acordar com esperança. Você merece encontrar soluções. Você merece reconhecer oportunidades. Você merece ser guiado para decisões melhores. Você merece se libertar da culpa que prende, da vergonha que pesa, da comparação que machuca e da ansiedade que rouba sua energia. Você merece um relacionamento mais saudável com o dinheiro, com o trabalho, com o descanso e com o futuro. Deixe essa ideia ficar. Você merece. Mesmo que uma parte sua ainda tenha dificuldade de acreditar, deixe a frase ficar. Você merece. Mesmo que sua história tenha tentado provar o contrário, deixe a frase ficar. Você merece. Mesmo que o medo ainda tente falar mais alto, deixe a frase ficar. Você merece descansar. Você merece receber. Você merece prosperar. Você merece viver em paz. Agora imagine que cada pensamento de falta vai ficando mais distante, como folhas sendo levadas por um rio calmo. Você não precisa empurrar as folhas, a água leva. Você não precisa convencer o medo a ir embora. O descanso vai diminuindo sua força. Você não precisa vencer a escassez brigando com ela. Você apenas escolhe não alimentá-la neste momento. Escolhe respirar. Escolhe repousar. Escolhe abrir espaço para outra possibilidade. A sua mente profunda ouve o que é repetido com calma. E agora ela ouve. Existe saída. Existem caminhos. Existem oportunidades. Existe força em mim. Existe valor em mim. Existe inteligência em mim. Existe merecimento em mim. Existe prosperidade disponível para mim. Existe uma nova fase se formando. Existe uma nova percepção nascendo. Existe uma nova segurança crescendo dentro de mim. Sinta como essas afirmações vão se acomodando sem esforço, como sementes colocadas em solo escuro e fértil. Durante a noite, você não precisa vigiar essas sementes. Você não precisa exigir que cresçam imediatamente. Você apenas permite. Permite que o sono seja o solo. Permite que a respiração seja a água. Permite que a confiança seja a luz. Permite que sua mente subconsciente trabalhe em silêncio, reorganizando medos, suavizando resistências e abrindo caminhos internos para que você se sinta mais preparado para prosperar. Você está seguro para soltar o que pesa. Está seguro para abandonar pensamentos repetidos de impossibilidade. Está seguro para parar de esperar sempre o pior. Está seguro para imaginar uma vida mais leve. Está seguro para se permitir receber. Está seguro para dormir. Está seguro para descansar sem culpa. Está seguro para confiar que o descanso também faz parte da construção de uma vida próspera. E enquanto você descansa, repita internamente no ritmo da respiração: eu libero e recebo. Eu libero e recebo. Eu libero medo e recebo confiança. Eu libero culpa e recebo merecimento. Eu libero tensão e recebo paz. Eu libero escassez e recebo prosperidade. Eu libero desespero e recebo clareza. Eu libero o peso do passado e recebo um novo começo. Eu libero a sensação de estar preso e recebo novos caminhos. Agora tudo pode ficar mais simples.
Não há nada para conquistar nesta noite. Não há nada para provar. Não há nada para explicar. Existe apenas este momento de entrega, este corpo repousando, esta mente suavizando, este coração sendo lembrado de que ainda pode confiar. O mundo pode esperar até amanhã. As respostas podem chegar no tempo certo. O seu papel agora é permitir que o descanso faça morada em você. Sinta o corpo mais pesado, a respiração mais tranquila, os pensamentos mais lentos, a energia mais suave, como se você estivesse sendo embalado por uma presença calma, uma presença que não cobra, não apressa, não julga, apenas acolhe, apenas sustenta, apenas lembra que você não precisa viver a partir da falta. Você pode começar a viver a partir da confiança, da consciência, do equilíbrio e da abertura. Que a escassez se dissolva em silêncio. Que a prosperidade se aproxime em paz. Que o medo perca espaço. Que a confiança encontre lugar. Que sua mente aprenda novas imagens. Que seu coração aceite novas possibilidades. Que seu corpo descanse como alguém que está deixando para trás uma antiga forma de sobreviver e começando suavemente a aprender uma nova forma de viver. Você pode descansar, pode soltar, pode receber, pode confiar, pode permitir, pode dormir. E mesmo dormindo, algo dentro de você continua ouvindo a mensagem mais importante desta noite. A escassez não define você. A prosperidade pode encontrar você. A vida pode abrir caminhos. Você pode se abrir para receber. Agora, sem tentar despertar, sem tentar pensar demais, apenas continue repousando. Deixe que o corpo siga, ficando mais pesado, mais tranquilo, mais entregue. A cama sustenta você. A noite acolhe você. A respiração guia você para um lugar interno onde não existe pressa, cobrança ou medo. Existe apenas descanso. Existe apenas silêncio. Existe apenas uma sensação suave de que, por agora, você pode soltar tudo o que não precisa carregar. Permita que sua mente vá se afastando das palavras, pouco a pouco, como alguém que se afasta de uma luz distante e entra em um sono calmo e profundo. Você não precisa acompanhar tudo, não precisa responder, não precisa concluir nada. Apenas permita que as mensagens boas permaneçam dentro de você, como sementes silenciosas sendo cuidadas durante a noite. A escassez perde força enquanto você descansa. A prosperidade encontra espaço enquanto você relaxa. O medo diminui enquanto sua respiração se acalma. A confiança cresce enquanto seu corpo se entrega. E mesmo que você adormeça agora, tudo continua se acomodando em paz dentro de você. Sua mente profunda sabe receber. Seu coração sabe reconhecer o que é bom. Sua energia sabe se abrir para uma nova fase. Durma com a sensação de que você não está preso ao passado. Durma com a sensação de que novos caminhos podem se formar. Durma com a sensação de que a vida ainda pode surpreender você com respostas, oportunidades, ideias e soluções. Durma sabendo que você não precisa resolver tudo esta noite. Esta noite é para descansar. Esta noite é para soltar. Esta noite é para permitir que a paz ocupe o espaço que antes era tomado pela preocupação. E agora, mais fundo no repouso,
Deixe a respiração seguir sozinha. Deixe os pensamentos ficarem distantes. Deixe o corpo afundar suavemente no apoio. Deixe a mente descansar da falta. Deixe o coração descansar do medo. Deixe a sua alma descansar da luta. Você pode dormir em paz. Pode soltar em paz. Pode receber em paz. Pode confiar em paz. A prosperidade começa a se tornar familiar para você. A abundância começa a ser sentida como algo possível. O merecimento começa a se fortalecer em silêncio. E a cada minuto desta noite, você se permite abandonar um pouco mais a antiga sensação de escassez e receber uma nova sensação de segurança, clareza e abertura. Agora, apenas descanse. Permita que esta paz acompanhe você pela noite inteira. Permita que seu sono seja profundo, restaurador e tranquilo. Permita que amanhã você desperte com mais leveza, mais presença e mais confiança. Não force nada. Não espere nada com ansiedade. Apenas durma, entregue e confie. A noite cuida do que pode ser cuidado agora. O seu corpo descansa, sua mente se reorganiza, seu coração se acalma e dentro de você, em silêncio, uma nova prosperidade começa a nascer.